Van Gogh e os autorretratos. Vincent van Gogh é, sem dúvida, um dos artistas que mais se autorretratou. A quantidade de autorretratos de sua obra foram em torno de 35 pintados. Tudo isso coloca Van Gogh como um artista que introduz a própria imagem como matéria-prima da arte e a expõe. Mas por que Van Gogh tinha essa imensa necessidade de expor o seu mundo interior? Para Vincent, pintar a si mesmo não era só um estilo de arte, mas também uma forma de melhorar suas técnicas artísticas e de se conhecer melhor. Tudo isso graças ao processo introspectivo ao qual se submetia, já que ficava horas diante de um espelho observando-se criticamente. Um episódio triste da vida de Van Gogh, que ocorreu em 1888, foi quando o pintor, que sofria de depressão, cortou parte de sua orelha esquerda. O motivo da automutilação pode ter sido um desentendimento com Paul Gauguin, também artista e que conviveu com Van Gogh, durante uma caminhada em que Van Gogh mostrou uma navalha aberta e o amigo se assustou. Após cortar a própria orelha, Van Gogh voltou para sua casa e dormiu como se nada tivesse acontecido. Ele foi encontrado pela polícia, desmaiado, ensanguentado, levado ao hospital, onde ficou por 14 dias. Após sair do hospital, em 6 de janeiro de 1889, Vincent elaborou um autorretrato. Nele, colocou a presença do Monte Fuji, numa pintura que nos remete à influência que ele tinha das gravuras japonesas. Notamos a pele lisa, sem barba, a magreza excessiva, que nessa época nos indica a sua saúde frágil, onde a expressão do olhar é um indicativo do seu estado depressivo. Esse outro autorretrato foi realizado por Van Gogh no manicômio de Saint-Rémy, onde esteve internado. Não saiu do seu quarto durante muito tempo, apenas pôde pintar alguns autorretratos, ou então imagens de outros trabalhos de outros pintores em que ele tinha gravuras. Nessa tela se representa com uma cor serena, com um olhar tanto angustiado. 5 meses antes, ele teria tido aquele acidente comentado agora anteriormente da orelha. Suas pinturas nessa fase mostram uma preocupação com o movimento, o excesso de curvas contínuas e ondulantes. Mas, uma vez, contudo, a cor tem uma vida própria e muitas vezes independente em relação às formas pintadas pelo artista. Nós vemos essas mesmas ondas na Noite Estrelada, de Van Gogh. É o que acontece nesse quadro, que traz um fundo coberto por espirais em tons de azuis e verdes, com a roupa do artista fundindo-se nele. Embora o azul e o verde apareçam com bastante frequência nas obras de Van Gogh, as cores não foram escolhidas por acaso. A soma dos tons do fundo unido às curvas da parede forma uma imagem tensa, que transmite a confusão mental do pintor. Seu rosto destaca-se pela barba ruiva, pelos traços tensos e pelo olhar fixo que sugerem uma introspecção, como se estivesse tão concentrado em seus próprios pensamentos que acabou esquecendo de olhar numa outra direção. Ao enviar o quadro para o seu irmão Theo, Vincent escreveu numa carta: "Espero que repares que a expressão do meu rosto se tornou mais calma, embora o olhar esteja menos firme que antes, segundo me parece." O fundo da obra é preenchido com cores que se contorcem formando arabescos alucinatórios e voltas quase inteiras, de forma que a tela, de uma maneira geral, mostra um movimento intenso do azul, aparentando o fundo em movimento inquietante. Todo o fundo quase se mistura com a roupa do Van Gogh.
compartilhando o mesmo azul claro, ora mais escuro, ora mais claro. A luz vem do lado direito da tela e ilumina diretamente o seu rosto, de forma que seu olho fica especialmente iluminado e mostra também as sobrancelhas levemente tensionadas, dando uma aparente tristeza em seu olhar. É interessante notar que as cores tinham relação direta com o estado emocional do artista. Em uma de suas cartas a irmão Theo, ele escreveu: "As cores se sucedem como que sozinhas, e ao tomar uma cor como ponto de partida, me vem claramente à cabeça o que deduzir, e como chegar a dar-lhe vida. Não posso entender por isso, a grosso modo, que o pintor faz bem quando parte das cores de sua palheta, em vez de partir das cores da natureza. Interessa-me menos que minha cor seja precisamente idêntica ao pé da letra, a partir do momento em que a minha tela fique tão bela quanto na vida. A cor, por si só, exprime alguma coisa. Não se pode prescindir disso, é preciso tomar partido. O que produz beleza, beleza verdadeira, também é verdadeiro, e isso realmente é pintura, e é mais belo que a imitação exata das próprias coisas. Você bem sabe, gosto muito de Arles, e é lá que eu consigo perceber mais nitidamente as cores devido à luminosidade do sol. Os autorretratos requerem, então, uma introspecção, o olhar para si mesmo, e por isso se torna uma grande autoanálise. Os autorretratos de Van Gogh eram mais do que simples registros na linha do tempo, eram a expressão do eu. Diversos fatores contribuíram para Van Gogh ter seu estilo de pintura característico. Acreditamos que suas obras refletem sua personalidade, o contexto que viveu e tudo que o cercava e atravessava pela sua passagem da vida. Os autorretratos evidenciam a vida de Van Gogh, tudo o que passou até o momento de pintá-los. Dessa forma, analisando as obras, verifica-se que há muito por trás de um simples quadro, seja qual for a época. Há o afeto e a personalidade, atravessados pelo contexto e ambiente, embutidos em cada pincelada, carregando a obra de sentido. Para fazer o trabalho do retrato do Van Gogh, a gente vai observar vários autorretratos que ele fez de si mesmo, e aí você pode usar ou a folha deitada ou a folha em pé, como você achar melhor, e você vai fazer esse autorretrato, tá? Então, assim, eu vou colocar aqui, baseado em algumas imagens, eu vou verificar alguns traços característicos do pintor. Primeiro, eu vou definir a área de rosto que eu quero colocar. Então vai ser mais ou menos esse tamanho. Aí eu vou pensar, eu quero colocar chapéu, eu não quero. Aí eu vou ver qual tipo de chapéu que eu quero colocar. Então eu posso ver de acordo com o autorretrato que eu escolhi. Então eu posso definir aqui, ó, a área do rosto, tá? Vou definir também aqui nessa área, eu lembro que o nariz dele, né, é um nariz um pouco adunco, né, que esse nariz assim meio curvinho, tem essa curvinha assim. E aí eu vou traçar algumas características dele aqui.
Na hora de pintar, eu posso utilizar várias cores diferentes. Você pode pintar com aquarela, pode pintar com lápis de cor, giz de cera, canetinha. Estou fazendo canetinha aqui para ficar um procedimento mais rápido para vocês visualizarem. E aí você vai criar o seu retrato do Van Gogh baseado nos autorretratos que ele tem e na sua criatividade. Você pode criar, pode colocar elementos da noite estrelada, dos girassóis, de coisas assim que você queira nesse autorretrato também, que vai ficar bem legal. Ok? Bom trabalho para vocês!